Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! Torção, contusão, distensão. Bom, eu não sei se você reparou, mas todas essas palavras retiradas do noticiário esportivo têm a ver com o nosso corpo, com os nossos ossos e músculos. E os nossos ossos e músculos, você sabe, são responsáveis pela nossa locomoção, pelos nossos movimentos. E a maneira como nós nos movimentamos, a maneira como agem os nossos ossos e músculos, é justamente o tema dessa teleaula. Onde você vai ver que no corpo humano há ossos e músculos de vários tamanhos e formas, e que uns dependem dos outros para os movimentos. Você vai ver também que os ossos se encaixam uns nos outros pelas articulações, e que o esqueleto dá a forma ao nosso corpo e protege nossos órgãos internos. Ainda nessa teleaula você vai conhecer a coluna vertebral, que é a principal estrutura para sustentar nosso corpo. E por fim, vai ver por que os animais são classificados em vertebrados e invertebrados. E aí, Alberto? Que foi? Dormiu de mau jeito? Sei lá, viu, Lineu? Eu sei que a coluna tá que tá, viu? Uma coisa. Mas é no osso ou no músculo? Só pode ser no osso. Não necessariamente. Porque você sabe que osso e músculo trabalham juntos, né? Um depende do outro. Quer dizer, eles trabalham de forma integrada. Mas de qualquer maneira, quem comanda os movimentos é o cérebro, certo? Mas eu espero que seu problema não seja no cérebro. Que eu saiba não, né? Porque é o seguinte, o cérebro, ele é a maior parte do nosso encéfalo. Então ele que coordena todos os nossos movimentos. Então, é através dos nervos que o encéfalo manda instruções para que se movimente os músculos e os ossos, certo? Então qualquer movimento que você fizer, sei lá, quando você está piscando o olho, por exemplo, sempre é coordenado pelo encéfalo. E os ossos? Bem, ossos é o que não falta no corpo de um ser humano. Para qualquer parte do seu corpo que você olhar, vai ver ossos. É osso que não acaba mais. No corpo de um adulto existem cerca de 206 ossos. Já os músculos são em número bem maior, 650. O fêmur é o osso mais longo que a gente tem. É o famoso osso da coxa, onde a gente tem também o mais longo músculo do nosso corpo, conhecido como costureiro. Assim como o maior osso do nosso corpo está junto ao maior músculo, os menores músculos também estão juntos aos menores ossos. E no nosso corpo, os menores ossos e músculos estão dentro da orelha, formando o ouvido interno. Nossa, Nenê, os músculos então devem ser responsáveis por boa parte do nosso peso. Na verdade, os músculos representam 50% do peso de um homem adulto e aproximadamente 1/3 do peso de uma mulher adulta. Então os ossos então devem pesar muito mais. Não, olha que engraçado. Apesar dos ossos serem fortes, eles são muito leves. Representam apenas 14% do peso. Nossa, só 14%? Porque olha, apesar deles parecerem sólidos, eles têm 50% de água na sua composição. Além de sais minerais, cálcio. Nenê, os ossos são duros e resistentes, certo? Mas quando a gente nasce, eles são macios e flexíveis. Pelo menos é o que eu ouço toda mulher falando das crianças, né? Cuidado, que ele ainda não está firme. Olha a moleira do neném. Alberto, quando a gente nasce, os ossos são macios e flexíveis porque eles são compostos por cartilagem. Aí conforme a gente vai crescendo, os ossos vão recebendo cálcio e vão ficando mais duros. Então é só o cálcio que endurece os ossos? Não, vitamina D também. Então é por isso que eles recomendam que a gente dê muito leite e queijo para as crianças? Isso, porque leite e queijo tem cálcio e vitamina D, que são super importantes para os ossos. Como você já deve ter notado, os ossos se encaixam uns nos outros. E os locais de encaixe, as juntas, começa aqui, olha, recebem o nome de articulações. É através das articulações que os ossos conseguem fazer movimentos. As articulações permitem que o movimento seja feito na direção correta. Por exemplo, repare o movimento dos dedos, do joelho e do cotovelo. Veja que são movimentos do tipo dobradiça, que impedem outros tipos de movimentos.
Já no ombro, a articulação não é do tipo dobradiça e outros movimentos são possíveis. E os músculos? Como será que eles agem, hein? Bom, a maioria dos músculos trabalha aos pares. Quer dizer, quando um se contrai, o outro relaxa. E vice-versa. Quando um relaxa, o outro se contrai. Quando nós levantamos o braço, por exemplo, veja só o que acontece. O músculo bíceps, popularmente conhecido como muque, se contrai. Já quando nós esticamos o braço, olha, veja só, é o tríceps, esse músculo localizado aqui atrás que se contrai. E o bíceps, por sua vez, fica relaxado. Como você já deve ter reparado, os músculos do nosso corpo são realmente fortes. Você já imaginou como seria levar uma pancada de um braço cheio de músculos como esse aí? Pois é. Mas tem uma coisa, hein? Os músculos podem até ser fortes, mas se não existissem os ossos do esqueleto, eles não teriam onde se sustentar e não seriam capazes de mover o nosso corpo. São os ossos que dão sustentação para os músculos. Mas não são todos os músculos que se ligam a ossos, não. Existem alguns músculos que formam os órgãos internos do nosso corpo e que não se ligam a nenhum osso. É o caso do estômago, do intestino e do coração, que são músculos que se movimentam à nossa revelia. Quer dizer, eles se movimentam independentes da nossa vontade. Você já deve ter visto tirado uma radiografia como essa. Essa aqui mostra uma tíbia quebrada. Tíbia? Bom, tíbia é o nome que se dá para a canela. Assim como os músculos têm nomes populares e científicos, com os ossos é a mesma coisa. Veja alguns deles. O nome científico da espinha é coluna vertebral. Já o queixo tem como nome científico a mandíbula. A maçã do rosto é um malar. E pelve é a mesma coisa que quadril. A popular bacia, na verdade, se chama cintura pélvica. E a tíbia, quem diria, é o nome da canela. Ô, Lineu, eu não tenho que decorar o nome desses ossos não, né? Não, decorar não, Alberto. Você só precisa saber que um osso está unido ao outro através dos ligamentos. Ah, então é por isso quando eu ouço dizer que um jogador de futebol rompeu os ligamentos, quer dizer então que ele rompeu o que liga um osso ao outro. Isso, perfeitamente. E os músculos, o que liga os músculos aos ossos? Os tendões. São os tendões que ligam os músculos aos ossos. Ah, muito bem. E esse pedaço de frango aqui, o que a gente vai aprontar com ele? Entendeu? Essa coxa e essa sobrecoxa vão ajudar muito a gente a entender melhor isso tudo que a gente está estudando sobre os ossos e os músculos. Ah. E agora? Bom, a gente vai começar tirando essa pele aqui, ó, cuidadosamente. Espera um pouquinho, deixa eu tirar aqui devagarinho. Tirando essa pele aqui pra gente poder enxergar melhor. Põe lá na pia pra mim, Alberto, por favor. Isso. Agora, fala pra mim. Que partes do corpo da gente pode comparar aqui com essas partes do frango? Bom, a coxa aqui corresponde à parte inferior da nossa perna, ali onde tem a canela, né? E a contracoxa corresponde à nossa coxa. Isso. Muito bem. E quanto ao movimento dos músculos? Bom, quando a gente movimenta um músculo, os outros também se movimentam. Isso. Agora, quer ver? Vamos tentar dar uma olhada aqui como é que os músculos estão fixados nos ossos. Acho que dá pra ver aqui, ó. Ó. É através dessas fibras aqui, claras e duras, hein? Isso, que são os tendões, certo? Agora, corta aqui pra mim, Alberto. Tira essa carne daí pra mim, por favor. Isso, vai cortar até lá embaixo, até lá embaixo. Agora, eu quero que você fale pra mim, vai cortando. Quero que você fale pra mim qual que é a diferença entre a ponta do osso e o meio do osso, entendeu? Ó, vamos cortar o osso, né? Isso, corta aí. Corta mais pra cá. Isso. Isso. Qual é a diferença entre a ponta do osso e o meio do osso? Bom, a ponta dos ossos é um material mais liso e menos rígido, né? Isso, que é a cartilagem. Ah, tá. Olha aqui dentro, ó. É vermelho, tá vendo? Esponjoso. É molinho de tudo. Então, eu não sei se você sabe, mas aí nessa parte dos ossos que é produzido alguns elementos do sangue. É? E como é que isso aqui vai pro sangue? Então, aqui pro lado de fora tem uns orifícios muito pequenos que fazem o contato, tá certo? Dos vasos sanguíneos com o osso. Muito bem, Daniel. E agora, o que a gente vai fazer? Agora vamos ver a coluna vertebral do frango. Pega ali, Alberto, aquele frango que a gente já tinha cortado antes. Tá bom. Opa.
Isso. Dá a cabeça dele aqui pra gente, por favor. A cabeça. Isso, então. O frango tá aqui, né? Ah, tá. Me mostra a coluna vertebral dele. Ah, aqui tá fácil. Olha, começa aqui logo, aqui abaixo da cabeça, passa pelo pescoço todo, vem aqui pelas costas e termina aqui nesse rabinho, ó. Isso. E você tá vendo que as vértebras, elas estão colocadas umas sobre as outras. A gente fala que elas estão superpostas. É verdade. E olha, um assim atrás do outro. Tá parecendo até a minha coluna vertebral. É, isso aí. Esses ossinhos aí que estão um atrás do outro é justamente a coluna vertebral do frango, que é igual a nossa coluna vertebral. Coluna vertebral. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esta parte que é uma das mais importantes do nosso corpo. Conforme o próprio nome indica, a coluna vertebral é uma pilha de pequenos ossos, as vértebras. A coluna vertebral é a nossa principal estrutura óssea, pois sustenta todo o corpo. Para não ter problemas com ela, é preciso manter a coluna ereta ao caminhar, ao permanecer em pé ou ao sentar-se, ou fazer qualquer esforço, seja nas horas de trabalho ou descanso. A coluna vertebral é, portanto, de suma importância. Ela é tão importante que os animais que a possuem recebem o nome de vertebrados, ou seja, vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral. Como o homem, por exemplo. O homem é um animal vertebrado porque possui coluna vertebral. Mas que outros tipos de animais são vertebrados? Também são chamados vertebrados os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Se os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados, os que não possuem coluna vertebral são chamados do quê? É claro que de invertebrados. E quem são os invertebrados? Invertebrados são os bichos que têm corpo mole, sem coluna vertebral, como a minhoca ou a lesma. Os invertebrados também são aqueles bichos que possuem algum tipo de esqueleto externo, como o siri, a barata e o marisco, todos com proteção externa. Ou seja, só para resumir isso que a gente está falando, vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral. E invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Os invertebrados, como a gente viu, podem ter esqueleto externo, como as baratas, ou não ter nenhum esqueleto, como as minhocas. Você viu aqui que existem ossos de várias formas e tamanhos. E com os músculos também não é diferente. Há músculos de várias formas. E essas formas estão de acordo com a função que esses músculos exercem. A maioria dos animais, inclusive o homem, tem músculos semelhantes nos dois lados do corpo. Mas isso também ocorre com os vermes, as moscas, as lagartixas, os frangos, os peixes, os bois. É com a maior parte mesmo dos animais. Olha, uma coisa curiosa. Quando a gente diz que comeu uma carne de frango super gostosa, super saborosa, na verdade o que a gente está querendo dizer é que a gente comeu um músculo de frango super gostoso. O que a gente chama de carne para comer é, na verdade, o músculo do animal. Então esse pedaço de carne que a gente compra nos açougues com o nome de músculo não é o único músculo que a gente come. Não. Qualquer carne que a gente come, não pode ser de boi, de frango, de porco, de peixe, enfim, qualquer carne sempre vai ser músculo. Olha aqui, essa peça, por exemplo, tá vendo? Aqui na extremidade tem o tendão, tá vendo? Lembra do tendão? Que é a parte que serve para ligar o músculo no osso, né? E toda essa fibra aqui, todas essas fibras internas, aqui tudo, são os músculos dessa parte aqui do boi. Realmente, hein? Vivendo e aprendendo. Mas hoje a gente já aprendeu bastante. Agora tá na hora da gente dar uma revisada em tudo que a gente viu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que no corpo humano há ossos e músculos de vários tamanhos e formas, e que uns dependem dos outros para os movimentos. Você viu também que os ossos se encaixam uns nos outros pelas articulações, e que o esqueleto dá a forma ao nosso corpo e protege nossos órgãos internos. Ainda nesta teleaula, você conheceu a coluna vertebral, que é a principal estrutura para sustentar nosso corpo. E por fim, viu que vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral, e que invertebrados são os que não possuem coluna vertebral. Eu acho que hoje já tá bom de ossos e músculos, mas você aí já viu, hein? Trate de exercitar o seu cérebro, porque se ele não estiver bem afinado, o aprendizado não anda. Então, bons exercícios. Epa, no seu livro de estudos, é claro. Tchau!